Abra sua Bíblia comigo, por favor. Marcos capítulo 8. Você que trouxe a sua Bíblia, a pastora está fazendo uma campanha para trazer a Bíblia, né? Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Marcos capítulo 8. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode abrir no seu celular também. Marcos capítulo 8. E se prepare aí, porque nós vamos ler 21 versículos. Amém, Jesus? Vamos lá, Marcos 8, vai estar no telão aí também. Diz assim: Jesus estava atendendo uma grande multidão. Olha só, aqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E pensavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso disse-lhes: por que pensais, porque não tendes pão? Não consideraste, não compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembreis de quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como ainda não entendeis? Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra? Queridos, aqui nesse texto há uma situação controversa. Aqui nesse texto há algo, no mínimo, estranho acontecendo. Porque, veja, Jesus estava reunido com essa multidão, e aqui não é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Aqui é a segunda, diga comigo, a segunda. E se você observar bem, aqui nesse texto, Jesus ele faz uma comparação com a primeira. Lembre-se que na primeira multiplicação dos pães e peixes, havia uma multidão de 5.000 pessoas. Quantas mil pessoas? E ali no meio da multidão, Jesus fala para os seus discípulos que buscasse alguém ou quem tivesse alguma coisa para colocar diante do Senhor. E um menino traz tudo o que ele tem, e ele entrega na mão do Senhor Jesus, na mão dos apóstolos, e estes trazem a Jesus tudo o que ele tinha. Ele tinha 5 pães e 2 peixes, e com aqueles 5 pães, quantos pães? Vamos lá, a multidão era de quantas mil pessoas? E os pães eram quantos? E Jesus ora, dá graças a Deus, e ele multiplica, ele organiza a multidão para estar em grupos, porque para servir também tanta gente, você tem que organizar, né? Senão dá um alvoroço, né? Quem
Quem teve essa experiência já às vezes na igreja, né? Trabalho social da igreja, da gente levar alimento para as pessoas, se não organizar, é o tumulto. Então ele organizou e os discípulos separaram, compartilharam os pães e peixes e sobraram 12 cestos cheios. Quantos cestos sobraram? Então tinha 5.000 pessoas, 5 pães, sobraram 12. Mas aqui, irmãos, acontece algo um pouco diferente, embora semelhante. Mas há algo aqui que nós precisamos enxergar nas entrelinhas desse texto. Porque Jesus provocou os seus discípulos, dizendo para eles: vocês não compreenderam? Depois de um milagre desses, Jesus disse: olha, se guardem do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Jesus disse: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, vocês não entenderam nada ainda. O que será que ele está falando? Então observe o contexto. Havia uma grande multidão. Eles estavam há 3 dias no deserto. Isso é como fosse um labaredas, uma convenção, um congresso de 3 dias. E quando Jesus quer liberar essas pessoas, Ele não quer que eles pelo caminho venham desfalecer por estarem com fome. Ele quer alimentar a multidão. E para isso, nesse segundo milagre, os discípulos de Jesus são chamados a contribuir. Eles são chamados a depositar algo nas mãos do Senhor Jesus. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, a multidão fez isso, um menino fez isso. Mas agora Jesus chama os seus discípulos e Jesus pergunta a eles. Dizem que a sabedoria está em fazer as perguntas certas. E olha as perguntas que Jesus fez aos seus discípulos. Ele colocou diante deles, ele perguntou aos discípulos: quantos pães vocês têm? Há uma expectativa de Jesus aqui, quando ele pede para que os discípulos agora possam então entregar algo. Diga comigo: entrega. Então agora os discípulos vão entregar algo para que Jesus possa realizar um grande sinal. E os discípulos já andavam com Jesus, eles já tinham visto sinais, já tinham visto maravilhas, já tinham visto um grande mover de Deus, porque quando nós andamos com Deus, nós vemos sinais do seu poder. Quem já viu sinais do poder de Deus aí? Quem já viu milagres, curas? Deus realiza, Deus faz, Deus se manifesta, Ele faz com que nós tenhamos experiências com Ele. Mas observe, meus irmãos, os fariseus depois pediram para Jesus o que? Um sinal. Quem mais tinha visto sinais dos que estavam ali? Os discípulos. E quando Jesus pede a eles que façam uma entrega, eles entregam a Jesus quantos pães? Quantos? 7 pães. Observe, queridos, a resposta aqui está também na matemática. Eles entregam 7 pães para o Senhor Jesus, para que Ele então possa multiplicar aqueles pães, para que Ele, e havia alguns peixes também, e veja que Jesus então ora, aquela multidão de 4.000 pessoas, olha a proporção, antes tinha 5 pães para 5.000 pessoas, agora nós temos 7 pães para 4.000 pessoas, proporcionalmente, numa regrinha de 3, você acha que vai sobrar mais ou menos pães do que a primeira vez? Com 5 pães, alimentou 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos, com 7 pães, que agora não vem da multidão, vem dos discípulos, e são 4.000 pessoas, são menos, você acha que vai sobrar mais ou menos? Quem está entendendo? Quem está acordado aí? Fala para a pessoa do seu lado: acorda aí, menino. Quem está entendendo? Pega o raciocínio aí, para você entender o segredo, o que está nas entrelinhas desta palavra. Eles entregaram, Jesus disse: quantos pães vocês têm? Eles entregaram tudo que eles tinham. Quantos pães eles entregaram? 7. Eram quantas mil pessoas? E quantos cestos cheios de pão sobraram? Quantos? Eu sabia que vocês sabiam. Quantos? Sobrou mais ou menos do que da primeira multiplicação dos pães? Sobrou mais ou menos? Sobrou? Menos. Fala para quem está perto de você: por quê? Quem está entendendo? Pastor, estou boiando ainda. Você já vai entender. Irmãos, entenda o contexto. Aí quando termina esse evento, Jesus despede a multidão. E olha só, geralmente, irmãos, quando a gente sai de um culto abençoado, aquele louvor, adoração, Deus curando, transformando, a palavra tocando em nossos corações, a gente sai alegre, motivado, mas olha que final estranho, né? Acabou, despediu a multidão e foram.
Jesus entrou no barco, eles foram. Aí os fariseus começam a disputar com Jesus. Jesus geralmente dava uma palavra forte para eles, confrontava eles, falava a Jesus, não tem sinal nenhum para vocês. Os discípulos notam que Jesus está um pouquinho chateado, está diferente, não sei o que está acontecendo. Aí eles percebem que eles não tinham levado pão no barco. Ora, se sobrou 7 cestos cheios, custava eles terem pego ali alguma coisa de pão para levar no barco? Eles levaram pão para o barco, sim ou não? Sim ou não? E agora vem o título desta palavra. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria que essa mensagem, o título dela seria o 8º pão. Porque diz aqui no texto que eles, no barco, eles tinham um pão. Quantos pães eles tinham no barco? Agora pergunta para quem está do seu lado, da onde veio esse pão? Se não era dos pães que sobraram, dos pedaços, da onde era? Quem está começando a entender? Quando Jesus fez uma pergunta e quis que eles entregassem algo, para fazer algo maior do que já fora feito, para aqueles que já haviam visto sinais e maravilhas, Jesus pergunta a eles, quantos pães vocês têm? Eles responderam, mas na verdade quantos pães eles tinham? Quantos? Eles entregaram tudo? Eles confiaram plenamente no Senhor? Quem está começando a entender? Por isso Jesus disse para eles, ele fala assim, ó, quando eles começam a razoar assim, mas olha, por que ele está assim? Ah, é porque nós não temos pão. E Jesus diz assim, não considerais? O que vocês estão pensando isso? Não compreenderam? Vocês estão com o coração endurecido, vocês têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem. Jesus fala assim, vocês não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos sobraram? E agora que eu parti o pão, 7 pães para 4.000, quantos cestos sobraram? Ele responde 7, e Jesus diz, como vocês ainda não entenderam nada? Quem está começando a entender? Irmãos, Jesus espera de nós a nossa entrega, a nossa confiança nele, e ele diz, se guardem do fermento de Herodes e dos fariseus. O que é o fermento de Herodes e dos fariseus? Vamos pesquisar aí, olha na sua Bíblia, Lucas 12, consegui colocar na tela aí Lucas 12, Manu, Lucas 12, 1-3 diz assim, ajuntando-se entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, para quem que ele estava dizendo? Aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o quê? Fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando a minha boca fala uma coisa e eu faço outra. É quando a minha boca fala uma coisa e o meu coração me trai e faz e sente e vive outra coisa. Era isso que Jesus estava dizendo para eles, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, pois nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nada há em oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Jesus estava confrontando os seus discípulos, estava dizendo para eles assim, vocês, depois de tanto tempo que estão andando comigo, depois de tantos sinais e maravilhas que vocês viram, vocês ainda não creem, vocês ainda não confiam, vocês ainda não entenderam, o coração deles estava endurecido, sabe por quê? Porque ainda eles não haviam se entregues completamente ao Senhor Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, isso acontece conosco? Já andamos com Deus, já estamos na igreja, já estamos há um tempo nessa caminhada, mas o nosso coração não é inteiramente dele, não vivemos plenamente para ele, muitas vezes ainda temos lugar para pecados, para vícios, para prostituição, adultério, infidelidade,
muitas vezes somos infiéis na nossa família, com a igreja, com nossos amigos, infiéis nos dízimos, nas ofertas, não obedecemos a palavra de Deus, não damos um bom testemunho, não produzimos frutos, não crescemos em graça, em sabedoria, não ganhamos almas, não cuidamos de vidas para Deus, não obedecemos a palavra do Senhor. Muitas vezes vivemos apenas uma fachada, vivemos apenas uma vida de aparência, mas lá na nossa casa, lá no nosso quarto, quando estamos sozinhos, mostra o que realmente há no nosso coração. E eu não estou falando aqui de acidentes, não estou falando de às vezes aconteceu alguma coisa que destoa, que fizemos errado, que a gente se arrepende, quer consertar, não. Eu estou falando que às vezes nós estamos na igreja, e áreas da nossa vida nós não permitimos que Deus venha tratar. Áreas da nossa vida nós não permitimos que o Espírito Santo traga à luz. Queridos, não podemos viver no fermento dos fariseus, no fermento de Herodes, que era aquele que possuía a mulher do outro. Nós temos que viver a realidade do Evangelho, entregar a Ele o nosso coração 100%, que quando o nosso coração é 100% de Jesus, pode acontecer erros, pode acontecer falhas, mas haverá conserto, haverá arrependimento, haverá um coração quebrantado, haverá perdão, haverá confissão. Quem está me entendendo? Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Mas entenda isso, querido, olha só, Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Quem quer prosperar na vida aí? Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nada nós podemos esconder do Senhor, nada nós podemos esconder dEle. De que adianta nós com a nossa boca louvarmos a Deus, mas com o nosso coração estarmos longe dEle? De que adianta estarmos vivendo apenas de aparência? Não, a nossa vida tem que ser plenamente do Senhor, tem que estar na presença de Deus. Não podemos dar lugar, guarida ao pecado em nossas vidas. Diz a Bíblia em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Quando nós damos lugar ao pecado, às coisas erradas, surge uma barreira que impede que Deus venha nos ouvir. Davi falou, se eu contemplar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Israel, quando foi para a guerra, eles venceram nações com milhares e milhares de soldados contra eles, mas quando eles foram para uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, eles foram derrotados, porque havia pecado no meio de Israel. Irmãos, olha o que eu vou falar para você, problema, barreira, dificuldade, isso não derruba a gente. O que derruba a gente chama-se pecado. Barreiras, lutas, problemas, adversidades, encrenca, sempre vai ter. Ô pastor, que estresse, é a realidade da vida. Crescer dói, sempre vai existir. Ô pastor, eu achei que ia ser tudo, né? Paz e amor, sombra e água fresca. Tem períodos assim, mas sempre vai ter períodos de luta, de batalha, de desafio, para crescer, para você ir para frente. Isso não derruba a gente. O que derruba a gente chama-se pecado. O pecado nos derruba, porque abre brechas para que o inimigo venha tocar nas nossas vidas e nos derrubar. E hoje é noite de ceia, e toda ceia é uma oportunidade de nós consertarmos o altar da nossa vida, de nós melhorarmos os nossos caminhos, de nós colocarmos o nosso coração inteiramente nas mãos do Senhor, renovarmos a nossa aliança com Ele, de tal maneira que o Espírito Santo possa fluir, que as bênçãos possam nos alcançar, que o mover de Deus venha sobre nós, que Deus alcance cada área da nossa vida. Quem quer essa vida abundante para você? Então, querido, nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser 100%, colocar nosso coração, nossa vida diante de Deus. Não podemos dar lugar ao pecado, às coisas erradas. Olha o que Jesus fez por nós.
Se não fosse Jesus na nossa vida, onde estaríamos? Quantos de nós aqui, que se não fosse Jesus, nós estaríamos mortos, ou estaríamos na cadeia, ou na prisão, ou em algum lugar, mas jamais na casa do Senhor? Tem alguém aqui que pode falar isso? Tem alguém aqui? Eu, se não fosse Jesus na minha vida, irmãos, meu Deus do céu, eu lembro com 9 anos de idade, comandante Hamilton, o senhor que é da PM aí, Senhor, eu não podia ver a polícia, 9 anos de idade, eu já tinha passado, não posso dizer passagem pela polícia, né? Mas já tinha sido intimado lá e o cidadão só não nos prendeu, porque acho que não podia na época, né? Mas por consideração, o pai e a mãe, num dia só 13 furtos, um dia só. Pensa, queridos, o menino revoltado, queria matar meu pai, passava fome, necessidade. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? E eu quero dizer para você, se não for Deus na sua vida, já era. Guarde bem o que eu vou falar para você. Não pense que é a sua capacidade. Olha o que eu estou falando para você. Estou falando para você como pastor, como superintendente, como alguém que Deus colocou na vida pública também. E eu quero dizer para você assim, ó, preste atenção. Se não fosse Deus na minha vida, já era. Tudo vem dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jamais podemos ser ingratos. Eu lembro que certa vez, Jesus curou 10 leprosos. Olha só, Lucas 17, 11, diz assim: indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Presta atenção, Jesus não falou, sejam curados. Não, ele deu uma ordem, vão até o sacerdote, vão até a igreja. E eles obedeceram, e no caminho da obediência o milagre aconteceu. Vou falar de novo para você entender o contexto. Jesus não disse assim, ó, seja limpo, seja curado. Ele disse, vão até o sacerdote, vão até a igreja, e no caminho da obediência veio o milagre. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? No caminho da obediência veio o milagre. Olha o texto, eles foram, e no caminho da obediência eles ficaram curados. Olha, e o que aconteceu? E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 receberam um milagre, mas quem além do milagre recebeu a salvação? Quantos além do milagre receberam a salvação? Desses 10, 9 eram judeus, 9 eram de Israel, 9 eram da igreja, 1 era samaritano. Você está percebendo a analogia? Às vezes nós que já estamos na igreja, nós que já andamos com Jesus, deixamos esfriar a nossa fé. Às vezes nós que já estamos na casa do Senhor, deixamos esfriar o primeiro amor na nossa vida. Hoje é ceia, é dia de se renovar, é dia de se alegrar por estar na mesa do Senhor. Quando eu vim para Jesus eu tinha 10 anos, e durante anos, durante a minha adolescência toda, eu não conseguia participar da ceia sem chorar. Principalmente porque o pessoal cantava aquela canção, Foi na Cruz. Quem lembra dessa? Quem lembra dessa canção? Olha, muita gente lembra. Essa canção, Foi na Cruz. Quando cantava essa canção, eu me identificava. Falava, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Essa canção me identificava, eu chorava, porque eu sabia de onde Jesus havia me tirado. Queridos, não deixe esfriar a sua fé, não deixa aquilo que é santo se tornar comum.
Nunca perca a reverência, a devoção para com as coisas de Deus, o respeito para com Deus, para com o Senhor. Veja que a gente tem o nosso trabalho. Quantos trabalham aqui? Quantos trabalham? E se você chegar atrasado no seu trabalho, o que acontece? No trabalho a gente não chega atrasado, mas às vezes na igreja, no trabalho a gente não pode pedir para sair antes, mas na igreja, você está entendendo a diferença? Às vezes a gente tem muito mais respeito. Quem aqui está estudando? Quem está estudando no colégio? No colégio você não perde prova, você não falta aula, senão depois vem as consequências. Mas às vezes nós faltamos na igreja, nos cultos, nós, por qualquer coisa, nós deixamos de orar. Às vezes ficamos uma semana sem orar, uma semana sem meditar na palavra de Deus, esquecemos a nossa disciplina espiritual. Experimenta, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, sim ou não? Se você ficar 7 dias sem comer, sem alimentar o seu corpo, o que vai acontecer? Problema de saúde, né? Pode até morrer. Mas como que a gente fica 7 dias sem alimentar a nossa alma? Às vezes ficamos 15 dias sem vir na igreja, sem buscar o Senhor. Queridos, guarde isso. Cada um vai dar conta de si. Jamais eu, como pastor, vou chegar aqui e vou dizer: Cássio, você não pode participar da ceia, porque eu estou sabendo que lá na sua casa, escondidinho, você está torcendo para o Corinthians. Estou sabendo, Cássio. Pecado mortal, né? Fosse para o nosso Flamengo ainda, né, Jeff? Eita glória, né? Fosse Figueira, Avaí, né? Tem algum figueirense aqui ainda? Não. Não, levanta a mão aí, irmãos. Eu vou ficar sozinho aqui? Não, cadê os figueirenses aí? Ó? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Não vamos negar a raça só porque o time está lá na Série C, né, irmãos? É isso. E Havaiano, quer ver? Tem Havaiano aí? Meu Deus. Os Havaianos agora estão zoando a gente até... Senhor Jesus. Mas, querido, eu como pastor, eu não vou lá investigar a sua vida, que cada um vai dar conta de si. Mas coloca a tua vida em ordem. Dia de ceia é dia de nós nos posicionarmos, é dia de restaurar o altar da nossa vida, é dia de colocar diante do Senhor as nossas misérias, é dia de chegar com humildade, com o coração quebrantado e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu errei esse mês nessa área, eu errei naquele episódio, o Senhor sabe que eu fui grosseiro, fui mal educado com a minha esposa, o Senhor sabe que eu exagerei naquela situação, o Senhor sabe que eu fiz aquilo que não devia fazer, mas me ajuda, Senhor, eu quero melhorar, eu não quero ser omisso, eu não quero ser negligente com a tua obra, com o teu reino, eu quero ganhar almas para ti, não quero ser egoísta. Entenda isso, querido. Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer fazer coisas tremendas. Nessa segunda multiplicação, era focada na liderança, nos discípulos. Ele queria fazer algo maravilhoso. Olha só, Eclesiastes 7:10 diz assim: não presumas dos dias passados, como se melhor fossem do que os dias de hoje, porque isso não provém da sabedoria. E a Bíblia diz também lá em Ageu que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele estava referindo-se ao templo. Quando Salomão construiu o templo, aquele templo luxuoso, poderoso, de ouro, de acácias, de tanta coisa, magnífico. Mas Nabucodonosor destruiu tudo. Aí quando eles constroem o segundo templo, né, Zorobabel, aquele período de Ageu, eles reconstroem o templo, mas o templo ele tem a mesma dimensão, mas ele não é tão pomposo, ele não tem tanto ouro, e as pessoas olhavam para aquilo: poxa, não é aquilo tudo, né, o templo que eles reconstruíram depois que voltaram do cativeiro. E por que ele diz que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, se o primeiro foi tão glorioso? A diferença é que no segundo templo, ali pregaria o Salvador do mundo, Jesus, o Filho de Deus. Mas aqui há uma referência de que, geralmente, a segunda fase pode ser melhor do que a primeira. Que Deus quer fazer coisas maiores e melhores. Você olha para o seu passado e pensa assim: foi tão bom naquele tempo, quando eu vim para Jesus, foi tão bom há 10 anos atrás. Querido, Deus quer fazer muito mais hoje. Deus quer fazer milagres hoje. Oh pastor, mas eu sentia tanto a presença de Deus quando comecei, quando isso, aquilo. Deus quer hoje se fazer presente na sua vida muito mais do que ontem. Ele quer fazer coisas tremendas, maravilhosas. Mas
O nível da nossa entrega tem que ser maior e melhor do que foi ontem, ou antes de ontem, ou no passado. Quem está disposto a fazer essa entrega total ao Senhor, da sua vida, do seu coração? Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tão certo como nasce o sol, Ele responderá, Ele virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Quem já teve um encontro com Deus aí? Você conheceu o Senhor? Não pare, prossiga em conhecê-lo. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam, a cada dia Deus quer fazer coisas maiores e melhores. O que Deus fala lá na igreja de Apocalipse, Ele fala: tenho porém contra ti que não és quente nem frio, e porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não podemos ser mornos, nós temos que ser quentes na nossa fé, porque frio nós não somos mais. Quem quer ser quente na sua fé aí? Intenso na sua fé. E mais, lá em Apocalipse 2, ele fala assim, versículo 4: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem sabe você perdeu o seu primeiro amor para com a obra de Deus. E quando nós temos o nosso primeiro amor para com Jesus, para com a obra de Deus, para com a casa de Deus, nós temos um primeiro amor para com a igreja, para com a família, para com o trabalho, para com os amigos. Parece que quando a gente perde o primeiro amor para com Jesus, a gente perde o primeiro amor para com tudo. Volte ao primeiro amor. Se não nos arrependermos, o Senhor vem a nós e tira do lugar o nosso castiçal. Sabe o que é isso? Lá no templo tinham vários aparelhos, né? Tinha a pia, tinha o altar, tinha a arca, tinha o altar do incenso, mas tinha também o candelabro, o candeeiro, o castiçal, que tinha 7 varas, né? Que representavam o Espírito Santo. E o que era o candeeiro? Era onde se colocava o óleo, o azeite, e se acendia para iluminar. Se nós não nos arrependemos e não andamos no primeiro amor, sabe o que acontece? A nossa luz se apaga, a nossa luz vira trevas, e as áreas da nossa vida que não são mais alcançadas pela luz de Cristo se tornam trevas. Por isso que às vezes o casamento perece, a saúde perece, as finanças perecem. Quando nós renovamos o nosso primeiro amor para com Deus, geralmente o nosso primeiro amor para com tudo se renova. Deus pode hoje renovar no seu coração, se você hoje se arrepender, se você hoje disser: Senhor, eu tenho errado nessa área, Senhor, não há o que esconder de ti, hoje é dia de ceia, eu quero restaurar o altar. Quando Elias, antes de ele orar para que descesse fogo do céu, o que ele fez? Restaurou o altar. Você quer ver fogo do céu na sua vida? Você quer ver luz de Deus, milagres na sua vida? Restaura o altar. Lembra onde caíste? Lembra onde você desanimou? Lembra onde você começou a andar para trás? Volta ao primeiro amor. Te arrepende hoje. Senhor, eu quero voltar. E você vai ver Deus renovar a tua saúde, Deus renovar a tua família, a tua casa, as tuas finanças. Tudo se transforma quando nós nos voltamos para Jesus. Hoje é noite de ceia. Que não façamos como os discípulos. Não vamos esconder algo, não. Vamos ser intensos no reino de Deus. Quem quer ser intenso no reino de Deus? Vamos ser aqueles que são quentes e não mornos. Fazer o nosso melhor para Deus e, consequentemente, nós vamos fazer o melhor para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa saúde. Nós vamos cuidar melhor de nós mesmos. Vamos ter o nosso tempo com Deus. Vamos ter uma vida abundante. Vamos ganhar almas para Jesus. Fazer a obra do Senhor. E você vai ver que as coisas vão melhorar. Porque a vida abundante de Deus vem sobre você. Curve a sua cabeça, por favor. Nós vamos participar da ceia. Mas antes de participarmos,
A Bíblia Sagrada diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. A Bíblia não diz assim: examine-se e não participe. Olha o tamanho do mistério. Ela diz: examine-se para não participar inadvertidamente, se arrependa, peça perdão dos seus pecados, coloca diante de Deus a sua vida, confesse ao Senhor aí no seu coração as áreas que você tem falhado, e assim que você fizer isso, o perdão de Deus é instantâneo. Ele vem sobre a tua vida, tanto que ele diz: examine-se e então vem cear comigo. Ele te convida a cear, mas não sem antes fazer uma reflexão, fazer um concerto com Deus. Você que está aí na sua casa, prepare a partícula de pão, prepare o suco com uva, suco de uva, mas antes, faça essa reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que eu recebi do Senhor, diz o apóstolo Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Também pegando o cálice, disse: tomai e bebei, isso é meu sangue que é derramado por vós, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do meu corpo e beberdes do meu sangue, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe inadvertidamente, come e bebe para a sua própria condenação. Eu não quero participar da ceia para condenação, mas eu quero nesse momento colocar minha vida diante de Deus. Faça isso agora, faça a sua oração. Pai, estamos na tua casa, na tua presença. Pai, a nossa vida é tua, tudo que somos, tudo que temos, vem de ti, Pai. Se não fosse o Senhor na nossa vida, já estaríamos mortos, no caminho do inferno, das coisas erradas. Pai, nós não queremos ser dominados pelo pecado, nós não queremos esfriar na nossa fé, nós não queremos tornar comum as coisas santas do Senhor. Pai, nós não queremos viver de religiosidade, não queremos viver de superficialidade, de hipocrisia, de falsidade. Não queremos te louvar com nossos lábios, mas nosso coração longe de ti. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Lembra que somos falhos, pecadores, não somos perfeitos, mas estamos na tua casa para sermos moldados pelo teu Espírito, Pai, para sermos aperfeiçoados por ti. Quebra o vaso que é a nossa vida e faz um vaso novo hoje. Queremos restaurar o altar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, até aqueles que nos são ocultos, pois nem sabemos que estamos errando com as pessoas, com o ser humano, com os nossos colegas. Perdoa, Senhor, quando pecamos por palavras, por ações, por omissões. Quantas vezes nos omitimos, o que torna a nossa fé morta, pois não tem obras, não tem frutos. Perdoa, Pai, se pecamos por omissão, Pai, por negligência, por egoísmo, se não anunciamos a tua palavra, se não falamos do teu amor, se não testemunhamos, se não cuidamos de pessoas. Perdoa-nos, Senhor, se não produzimos frutos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, se não gastamos tempo contigo, se às vezes, meu Deus, nos distanciamos de ti, nos distanciamos da igreja, Pai, se não oramos, não jejuamos, não meditamos na tua palavra, não alimentamos a nossa alma, Pai, se damos brechas para o inimigo. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Pai, somos teus filhos, tem misericórdia de nós. Recebemos o teu perdão, Pai, a tua direção. Queremos melhorar, queremos a cada dia andar na tua presença, queremos restaurar o altar do nosso coração e dizer que o Senhor reina na nossa vida. Queremos ser quentes e não mornos, queremos nos entregar totalmente ao Senhor para viver esta vida abundante que o Senhor tem para nós. Queremos obedecer a tua palavra, queremos ser fiéis. Sê conosco, Pai. Age, Senhor, nas nossas vidas.
oramos agora consagrando essa partícula de pão que está sobre as mesas, o suco da uva, que representam, meu Deus, o teu corpo e o teu sangue. Ao ingeri-los, tua igreja receba vida, tenhamos comunhão uns com os outros e comunhão contigo. Assim fazemos em memória do Senhor, e que um dia lá na glória possamos participar contigo das bodas do Cordeiro. Assim oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Quem nessa palavra e nessa oração fez o seu concerto com Deus, restaurou o altar da sua vida, renovou sua aliança? Então olha aqui, os teus pecados o Senhor não se lembra mais, Ele joga no mar do esquecimento. Mesmo que eles fossem vermelhos como o carmesim, agora são brancos como a neve. Então agora coloca um sorrisão no rosto, sorria com os olhos aí, porque está todo mundo de máscara, né? Porque você é convidado para participar da mesa do Senhor. Amém, Jesus? Ele nos renova, nos fortalece para voltarmos ao primeiro amor. Que Deus renove e fortaleça o teu casamento, as tuas finanças, a tua saúde física, mental, emocional. Que Ele faça uma grande obra, pois a partir de agora nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Amém? Agora olha só, você que está nessa lateral, você vai vir por aqui. Ali está o irmão Rafael, vai colocar álcool gel nas suas mãos, aliás, álcool líquido, né? Você pega aqui esse recipiente, está lacradinho, ali tem o pão, tem o suco da uva, você volta lá na sua poltrona e participa da ceia do Senhor. Aqui vocês da mesma forma, vem por essa lateral, aqui vai estar a Carol passando álcool aí para você, você pega, leva para a sua poltrona, participa com alegria, pois felizes são os convidados para a ceia do Senhor. E enquanto isso, nós vamos louvando e adorando ao Senhor. Podemos participar com alegria em nome de Jesus. Mesmo que eu ouça palavras negativas, o meu coração está firmado em ti. Mesmo que as circunstâncias tentem me parar, eu quero permanecer firmado em ti. Fala o silêncio do meu coração, quebra minhas fortalezas e limitações, alinha os meus pensamentos aos teus, me concentro em crescer e ser o melhor que posso ser. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um intercessor, um inspirador. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um adorador, um vencedor. Mesmo que eu ouça palavras negativas, o meu coração está firmado em ti. Mesmo que as circunstâncias tentem me parar, eu quero permanecer firmado em ti. Cala o silêncio do meu coração, quebra minhas fortalezas e limitações, alinha os meus pensamentos aos
me concentro em crescer e ser o melhor que posso ser. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um intercessor, um inspirador. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um adorador, um vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um intercessor, um inspirador. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um adorador, um vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um intercessor, um inspirador. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um adorador, um vencedor. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, um intercessor, um inspirador. Eu sou o que a Bíblia diz, eu sou o que o Senhor diz, Declare um isso. adorador, Diga isso. Eu sou um o que o Senhor diz. vencedor. Declare isso. Eu sou o que a Bíblia diz. Você é filho. Eu sou o que Você é o filha de Senhor Deus. diz. Um Declare isso. intercessor, Você é um intercessor, um inspirador. um adorador. Eu sou Aleluia. o que a Bíblia Somos diz. teus filhos, Eu Pai. sou Somos o aquilo que o Senhor diz. projetou. Somos o propósito do Senhor. Nós somos, meu Deus. Declare quem você é, Eu querido. sou o que a Aleluia. Bíblia diz. Eu sou Nós vivemos o que por o ti, Senhor, pela tua diz. palavra. Um intercessor, Louvado seja o teu nome, Senhor. um inspirador. Aleluia. Eu sou o que Oh, a nós Bíblia somos teus, diz. Pai. Eu sou Somos teus o que filhos, o Senhor temos identidade. diz. Um Obrigado, Pai, porque o Senhor nos aceitou. O Senhor nos deu identidade. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.